Vou estar botando vários exemplos na tela, vou botar vídeo, vou botar imagem para aprender bem e fixar o conteúdo, tá? Os biomas eu vou falar por ordem, do maior pro menor, e vou estar acrescentando informações à medida do vídeo. Primeiro, antes de estudar todos os biomas do Brasil, a gente tem que saber o que é bioma. O Enem cobra muito isso. O bioma é a interação entre a fauna, a flora, o clima, mais algum tipo de vegetação específica de cada local. Bom, o Brasil, de acordo com o IBGE, tem 6 tipos de biomas terrestres. O primeiro bioma que a gente vai estudar é a floresta amazônica. É a maior floresta tropical do mundo. Ela ocupa metade do território nacional, um pouquinho mais. O clima na floresta amazônica é equatorial, por estar mais perto da linha do Equador. Então as temperaturas lá são mais altas, só que como tem muita floresta, as folhas acabam transpirando muito, evaporando muito e produzindo a própria chuva. Deixa o clima um pouco mais razoável, não tão quente. A floresta amazônica é conhecida muito por produzir a própria chuva, então ela tem clima independente dos outros lugares. É normal chover no fim do dia, porque de manhã pega muito sol, as plantas transpiram muito, e no fim do dia formam as nuvens e acaba descarregando em cima da floresta mesmo. O solo da Amazônica é pobre quimicamente. Só que como tem muita matéria orgânica, galhos, folhas, árvores caídas, tronco, essa matéria morta acaba virando nutriente para as outras plantas. Uma curiosidade, a Amazônia já teve a maior folha registrada no mundo. As árvores na Amazônia chegam a ter 50 e 60 metros de altura. As folhas não caem porque elas não têm época de seca, então elas podem perder água à vontade, porque sempre no final do dia vai acabar chovendo. É um dos principais biomas que tem mais de um tipo de solo, tá? Mata de terra firme, várzea e igapó. A mata de terra firme tem característica de ter árvores altas, de até 50 metros, não tem inundações, o solo é mais seco, então. O solo várzea é terras mais baixas, tá? Então vai ter épocas que vai ter inundações. Essa vegetação já é mais acostumada a isso, já é adaptada às inundações, sobreviver com bastante água. E a mata de igapó, que é o que mais aparece, como pega-ratão. Eles colocam como característica de outros biomas para comparar, então cuida isso, fica ligado. A mata de igapó são terrenos que sempre estão alagados, são mais perto de rios e o tipo de vegetação sempre está adaptado a ter muita água, então sobrevive só sobre água, vamos dizer. Um exemplo disso é a Vitória Régia. Bom, e para estudar os biomas, a gente tem que ver também principalmente os problemas que o ser humano acaba causando para esse bioma, que é o que eles vão cobrar em prova, tá? Então tu estuda as características e estuda os problemas. O principal problema na Amazônia hoje é o desmatamento, que todo mundo já sabe, que é causado pela agropecuária, que é um dos principais fatores. Depois, pela plantação de soja, que na maior parte a soja é para alimentar o gado. A taxa de desmatamento na Amazônia chega até 20% mais ou menos. E outros problemas menores, como o tráfico de animais, que é muito ameaçado, ameaça a extinção de vários animais, a biopirataria, que são plantas que só tem na Amazônia e vem gente de outros países e acabam roubando essas plantas e levando e vendendo para outros países, e alguns problemas ligados à mineração. Também tem muita exploração de minérios na Amazônia. O segundo maior bioma é o Cerrado. E quando cutuca o toco, traz a esperança de um povo. Tem dois tipos de estratos, que são os herbáceos, que são as ervas, os arbustivos, que são os arbustos, e as árvores, que são normalmente todas elas baixas e pequenas. Tá? O clima lá é quente, o inverno é principalmente muito seco e o verão é úmido porque acaba evaporando muitas plantas, formando as nuvens e acaba chovendo. É o bioma mais parecido com a savana. A característica das árvores, da vegetação. As árvores são retorcidas, normalmente são pequenas, as folhas são grossas, no verão tem muita folha e no inverno acaba caindo todas elas, porque o inverno é seco, para elas não perderem água, acabam perdendo as folhas. As raízes delas são profundas para poder tirar o máximo de nutrientes do solo. A economia do cerrado é baseada na agropecuária e na soja, e são as principais coisas que mais hoje causam problemas. O cerrado está se tornando o segundo hotspot do Brasil, e hotspot não é uma coisa boa. O hotspot são áreas onde já foi destruído até 75% da área original do bioma, e o que prejudica tudo isso é a soja e o gado.
40% de toda a soja do Brasil é produzida no Cerrado, e se não for tomadas as medidas certas, logo logo vai se tornar um hotspot. Em alguns livros e algumas provas já é cobrado isso, e já é considerado como um hotspot. Agora a gente vai falar do bioma que já ocupou da faixa do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Só que hoje só tem 7% ainda da área original. Adivinha quem é? É a Mata Atlântica. Hoje a Mata Atlântica só tem 7% ainda de toda a área que já teve. 93% de toda essa área já foi devastada por causa da urbanização na época da colonização, por causa do café, que foi uma coisa que devastou muito todas as florestas em volta do litoral brasileiro, entre outros fatores que ocorreu durante esses 500 anos de história que a gente teve. Então tu já deve saber que a Mata Atlântica é o primeiro hotspot do Brasil. 3/4 de toda a população do Brasil está localizada no litoral brasileiro. O clima na Mata Atlântica é úmido devido às massas de ar vindo do litoral, e a maioria das árvores é de grande porte. Eu vou botar uma cena aqui que é clássica, que tu deve ter visto em novela ou em alguma propaganda, que é um helicóptero passando por cima de duas montanhas e mostrando toda a vegetação da Mata Atlântica, tá? Um bom lugar para encontrar Copacabana. O terceiro bioma é a Caatinga. Que significa Mata Branca. O tipo de vegetação lá é adaptado para épocas de seca, então elas se chamam tropófitas. E todas elas acabam perdendo todas as folhas, tem poucas folhas para não transpirar, e elas têm características de serem brancas. Mas toda vez que chove, acaba ficando muito lindo. As folhas acabam nascendo, flores. Nas regiões de clima mais favorável tem esses tipos de árvore, juazeiro, e nas áreas mais secas se reduz a arbustos, cactos, o mandacaru, que eu demorei uns minutos para decorar esse nome, e nas épocas de seca serve de alimento para os animais. E uma característica de algumas plantas que elas são xerófitas. Guarda bem esse nome. São algumas plantas que produzem um tipo de cera na folha para não perder líquido, então evita a transpiração das folhas, tá? Uma planta que produz esse tipo de cera, e lá é chamada como a árvore da vida, carnaubeira. Tudo nela se aproveita, por isso que é chamado a árvore da vida, tá? Bom, os principais problemas da Caatinga é o desmatamento, as queimadas, que chegam até 50%, e a exploração de recursos naturais. Agora a gente vai falar do meu bioma, os Pampas. É só olhar pra ver que eu sou do sul. A minha terra tem um céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul. Agora nessa época tá muito frio, muito frio. Aqui existem 4 tipos de estações, tá? É bem definida. Então é o verão, o inverno, a primavera e o outono. Os Pampas, como o nome já diz, é uma vegetação que não tem muita árvore. A maioria é pasto. E quando tem árvores são de pequeno porte, não são muito altas. A maior parte do território é formado por planícies. Então por isso que às vezes é frio, muito frio. Porque de manhã amanhece com uma geada, branco de geada. E de dia tá muito quente, de noite já esfria de novo, porque não tem muita vegetação, é mais gramíneas, tá? A economia daqui é baseada na pecuária extensiva, na criação de gado. Se planta muita soja, arroz, milho e trigo. E também é produzido a uva, é onde tem um dos melhores vinhos do Brasil, que é na Serra Gaúcha, ali na região de Caxias, mais ou menos. Os principais problemas que tem aqui no sul, na região dos Pampas, é a produção de gado, que faz ter muito desmatamento, e a produção de soja e arroz. O arroz aqui é uma coisa muito forte também, e acaba desmatando bastante. Agora a gente vai falar do menor bioma brasileiro e a maior planície inundada do mundo. É o bioma que eu falei no início do vídeo, o Pantanal. Ele é considerado patrimônio natural mundial. O clima é tropical continental, é marcado por altas temperaturas, só que muita chuva. Como o solo é muito plano, os rios acabam enchendo rápido com chuvas e o solo acaba encharcando, não consegue absorver toda a água. Então fica intransitável aquilo ali. Em época de seca, os rios acabam baixando, o solo fica úmido
e em vez de secar o solo, ele fica tipo um barro, então por isso que é chamado de Pantanal. Os principais problemas do Pantanal é agropecuária, que tem bastante, a construção de hidrelétricas, por ser uma região onde tem muitos rios e é muito úmida, e um dos principais fatores também é o crescimento populacional. Aquela área está sendo urbanizada bem rápido. Agora a gente vai falar sobre os biomas de transição. O primeiro é a Mata dos Cocais. Uma região de transição entre os biomas da Caatinga, Amazônia e o Cerrado. O clima de lá tem duas estações, uma é seca e o clima equatorial úmido, chove e é quente. Uma curiosidade é que os lençóis freáticos de lá não são muito profundos, então deixa o solo sempre úmido. É uma região que concentra bastante minerais, a bauxita, o alumínio, o ouro e o ferro. A vegetação em grande parte é formada pelo babaçu e a carnaúba. O babaçu atinge até 20 metros de altura, produz por ano até 2.000 cocos e ele é muito utilizado na indústria farmacêutica e também no óleo de dendê. Já deve ter ouvido falar, né? A carnaúba é tirada muita cera dela e é utilizada para fazer lubrificante e impermeabilizante. E o principal problema da Mata dos Cocais é o desmatamento para a produção de pecuária e a produção de soja, que são os principais problemas hoje no mundo, né? Quando tu vai falar de algum problema ambiental, certamente vai entrar a agropecuária e a soja. Então era isso, espero que tenha gostado.